Imagina uma planície congelada, horizontes intermináveis, neve dura e vento que corta o rosto como facas finas. No meio do branco, aparece um 8 por 8 largo, baixo e agressivo. A cabine avançada encara de frente, os pneus gigantes deixam uma marca grossa e o som não é de um motor, são dois. O ZIL 135 não chega e rompe. Hoje você vai conhecer a história, o design e as façanhas do chassi mais audacioso que a escola soviética construiu para mover cargas que outros apenas se atreviam a rebocar. E vai entender por que, décadas depois, ele continua sendo um símbolo de potência útil. Vamos à origem. Em plena Guerra Fria, o Estado-Maior soviético queria um veículo de alta mobilidade para plataformas de foguetes, radares volumosos, equipamentos de engenharia pesada e módulos que precisavam chegar inteiros a qualquer lugar. A receita tradicional de caminhão com reboque funcionava em estradas. Em barro, neve ou estepe aberta, não. Era preciso algo diferente. A Zavod imени Likashova, a fábrica ZIL de Moscou, respondeu com uma ideia radical para sua época. Um 8x8 compacto, de entre-eixos longo, mas balanços contidos, com cabine avançada, com direção nos eixos extremos e, atenção, com 2 motores trabalhando em paralelo. Não era uma curiosidade de salão. Era uma máquina pensada para resolver um problema real de mobilidade. Imagine-o por fora. A cabine baixa e militar, para-brisas largos, viseiras de aço, acesso com degraus robustos. A carroceria é quase plana por cima, porque sobre o chassi se parafusam coisas sérias. Lançadores, contêineres, guindastes, pacotes de campanha. O perfil é limpo, porque não há tempo a perder com enfeites. O ZIL 135 é uma base. A base de um sistema. A mensagem estética é clara. Sou estrutura e rodas. O resto vem da sua missão. Agora, o coração. O que distingue o ZIL 135 é sua arquitetura de dupla propulsão. 2 V8 industriais a gasolina, posicionados de cada lado do chassi, cada um alimentando seu próprio conjunto de rodas, por meio de transmissões separadas. O objetivo não era ostentar cilindros, era distribuir o esforço e criar redundância. Se um motor falha, o outro empurra o suficiente para tirar a máquina do aperto. A sensação desde o assento é única. Você gira a chave do primeiro, ganha vida um barítono grave. Gira a do segundo, entra um segundo barítono, e o chão vibra com um pulso duplo. A caixa de câmbio e a transferência distribuem com lógica, e os bloqueios garantem que o torque chegue onde precisa chegar. Assim, o 8x8 transforma terreno ruim em terreno possível. De pouco serve ter força se você não a coloca bem no solo. A direção do ZIL 135 foca exatamente nisso. Os eixos primeiro e quarto giram para encurtar o raio de giro de uma plataforma longa. Em pista estreita, isso marca a diferença entre manobrar e desistir. O motorista nota desde a primeira curva. O nariz obedece sem dúvidas, a traseira não varre como um pêndulo absurdo e a máquina entra com dignidade em curvas, que amedrontariam outros colossos. A geometria ajuda. Balanços contidos, boa altura livre, ângulos francos. Você não vem para raspar obstáculos com a barriga. Você vem para passar por cima. A suspensão é a outra metade da história. O conjunto de feixes de molas e amortecedores foi dimensionado para jornadas duras, com cargas altas e ritmos constantes em áreas sem vias. Quem já o conduziu conta que não é um barco mole nem um potro saltador. É sólido. Copia os desníveis com mais compostura do que aparenta pelo tamanho e mantém as 8 rodas trabalhando sem que o chassi vire uma catapulta. Isso, somado à possibilidade de ajustar a pressão dos pneus, conforme versões e missões, cria uma plataforma que avança com método onde outros só cavam. Não vou te vender números de velocidade, porque o ZIL 135 não é um velocista. É um estivador que se move. Em ligação por piso bom, mantém ritmos que permitem comboio. Em pista ruim, sua prova é outra. Chegar. Chegar com o equipamento são. Chegar sem estourar freios. Chegar sem ferver. E voltar para casa por seus próprios meios. Se há val, ele não é um peixe, mas, com a frente alta, a linha de entrada correta e o regime justo, sai pela outra margem sem drama. Se há ladeira longa,
a receita é velha e eficaz. Marcha adequada, freio motor, temperatura vigiada e paciência. Não há herói que valha quando se manejam massas com inércia. A ofício. Quero que você suba comigo à cabine. Porta de aço, degrau alto, assento firme, vista panorâmica, controles grandes, etiquetados para mãos com luvas, relógios duplicados para os 2 motores, alavancas de caixa e transferência, comandos de bloqueio, cheira a diesel do entorno, a borracha quente e a tinta. Você liga o primeiro V8, liga o segundo. Sente que o som chega por 2 cordas distintas. Engata a primeira, solta a embreagem com calma. O caminhão parte como se alguém o puxasse com uma corda grossa desde o horizonte. Não dá trancos estranhos. Empurra com um colchão de torque, que se sente nas costas, não no ouvido. A magia de um 8x8 bem desenhado é como ele trata a superfície. Em barro profundo, as 8 rodas distribuem o peso e criam uma pegada larga que não afunda tanto quanto a de um eixo simples carregado. Na neve, se a temperatura e a textura ajudam, flutua melhor do que você espera com as pressões corretas. Na areia, a chave é a mesma. Não lutar a golpes. Abrir caminho com paciência, manter inércia e não cavar o próprio poço. Se você para onde não deve, nem o ZIL 135 te salva. Se o conduz com cabeça, ele te tira de cenários onde alguém pensaria que o mapa acaba. Falemos do que ele pode carregar, que é onde o ZIL 135 escreveu sua lenda. Como chassi base, suportou lançadores de foguetes de artilharia de grande calibre, contêineres de mísseis de alcance tático, estações de radar de volumetria generosa e guindastes de resgate para material pesado. A razão é simples. Quando você precisa levar um sistema que não pode ser desmontado em 3 caminhões, precisa de uma plataforma que o mova inteiro. O 135 tornou isso possível. Em vez de encadear comboios muito vulneráveis, concentrou o equipamento em um único vetor móvel e robusto. A outra face da moeda é a engenharia de manutenção. 2 motores implicam atenção dobrada. Não é inconveniente se você sabe a que veio. É parte do trato. Troca de óleo duplicada, filtros em seu tempo, sincronia afinada para que um não cante acima do outro, refrigeração impecável, correias em ordem. Em troca, redundância. Se um dia um deles te abandona, você não fica à mercê do terreno. O companheiro te dá a opção de sair. E isso no meio do nada. Vale mais que um folheto brilhante. Para entender seu caráter, te conto 3 cenas de trabalho. Primeira cena. Inverno, vento cortante, pista congelada que sobe em espiral até um alto onde instalaram um radar. O 135 parte antes do amanhecer. Os ponteiros de temperatura sobem no ritmo previsto. A direção nos eixos extremos permite traçar as curvas fechadas sem lutas absurdas. O motorista joga com freio motor e relações, sem forçar, sem aquecer à toa. No alto, descarrega, verifica, desce com a mesma cadência. Ninguém aplaude. Trabalho feito. Segunda cena. Primavera. Argila transformada em pasta pela chuva. 2 caminhões com reboque, atolados na meia encosta. O 135 chega, baixa a pressão com critério, bloqueia o indispensável para não forçar transmissões e entra por uma linha lateral que ainda tem firmeza. Mantém acelerador constante. A máquina não busca heróis, busca aderência. Consegue se posicionar à frente, engatar a cinta em um, tirar, organizar. Repete com o segundo. Onde havia atoleiro, fica a marca. Não há mágica. A leitura do terreno, geometria e 8 rodas obedientes. Terceira cena. Verão. Temperatura alta e poeira. A plataforma sobre o 135 leva um equipamento que não admite golpes. A pista castiga com degraus. Aqui brilham a suspensão e a rigidez do conjunto. A carga vibra sim, mas dentro de limites. O motorista reduz antes de cada dente do terreno, deixa o conjunto assentar, volta a empurrar. Ao final da jornada, o equipamento chega e funciona. Objetivo cumprido. Uma dúvida frequente é como se dirige bem algo assim. A resposta é ofício e método. Escolher a marcha antes de precisar dela. Usar a reduzida com orgulho, não como último recurso. Manter um fio de aceleração nas subidas
para não quebrar a inércia. Evitar esterçadas que cortam a aderência das rodas externas. Ajustar a pressão dos pneus quando o terreno pede e voltar aos valores de firme assim que a pista melhora. Não lutar contra o terreno a socos. Negociá-lo com técnica. Nem tudo são vantagens. Convém dizer para os românticos: é grande. Na cidade é um convidado incômodo. O consumo corresponde ao que é: uma plataforma de 8 rodas com 2 motores. A cabine, austera, não compete com um cavalo mecânico moderno em silêncio ou climatização. A visão traseira exige ajudantes nas manobras. Mas julgar um Zil 135 com a mesma régua de um caminhão de estrada é perder o ponto. Sua prova tem outras perguntas. Chega inteiro por pistas impossíveis? Tolera ser uma oficina ambulante? Repara-se com método? Passa confiança ao operador? Nessas, tira nota. A elétrica, ao contrário dos clichês, é pensada para trabalho duro. Fiação robusta e protegida, instrumentação grande e clara, com os sinais que o motorista realmente precisa, não fogos de artifício. Alternadores e baterias com acesso razoável, fusíveis à mão, emendas identificáveis. Uma lâmpada de reposição, um par de fusíveis, um multímetro simples e vontade de ouvir o veículo resolvem metade das ocorrências típicas no campo. E onde os cabos não chegam, chega a lógica. O Zil 135 se lê. Como plataforma, admite uma lista longa de equipamentos. Lançadores de foguetes, módulos de comunicação, guindastes, tanques, contêineres técnicos, pontes leves, guinchos de alta capacidade. As tomadas de força e configurações de transmissão permitem mover hidráulicos sem transformar o caminhão em um monstro improvisado. Não é apenas um 8x8 com espaço. É um 8x8 com capacidade de servir ao que carrega. Se você está pensando no que olhar em uma unidade histórica, o roteiro é claro. Primeiro, coração. Que ambos os motores liguem a frio sem ruídos metálicos, com marcha lenta estável e fumaça razoável. Que não haja diferenças de ritmo marcadas entre um e outro. Segundo, transmissão. Que o câmbio engate franco, que a reduzida entre sem golpes, que os bloqueios atuem sem preguiça. Terceiro, freios e pneus. Que ganhem pressão e distribuam. Que as borrachas não estejam fossilizadas. Quarto, chassi. Sem fissuras nos pontos de apoio. Sem ferrugem profunda onde os equipamentos ancoram. Quinto, elétrica organizada. Se isso está ok, o resto é tempo e carinho. A cultura que cria uma máquina assim também conta. Para muitos operadores veteranos, o 135 ensinou a pensar o caminho, não a brigar com ele. Ensinou que baixar a pressão na hora certa vale mais que 20 arrancadas. Que parar um minuto para esfriar salva tardes inteiras. Que a ré se usa para corrigir, não para voltar metade da ladeira. Que o melhor motorista não é o que esmaga o pedal, mas o que volta todo dia com a máquina inteira. Comparado com outros gigantes soviéticos, o Zil 135 é o heterodoxo. Frente a um 6x6 clássico, oferece mais apoios e mais capacidade de distribuir esforços. Frente a um cavalo mecânico com semi-reboque, sacrifica volume eficientemente estivado em troca de mobilidade absoluta no campo. Frente a plataformas com um motor central, propõe o jogo da redundância, da coordenação e da capacidade de continuar quando um dos corações se cansa. Isso lhe dá personalidade própria. Não é o mais alto, nem o mais rápido, nem o mais confortável. É o mais conveniente quando a missão decide que ninguém mais vai passar. Há espaço para melhorias discretas que não traem seu caráter. Iluminação moderna com feixes mais limpos, alternadores mais capazes para alimentar a eletrônica atual, assentos com apoio lombar sensato, isolamentos pontuais para reduzir fadiga de cabine, pneus de nova geração que trabalham melhor na chuva e no calor. Nada disso transforma o 135 em um carro de passeio. O transforma em um veterano mais seguro e mais eficaz hoje. Quero que você leve 2 imagens de encerramento. Amanhecer pálido em uma planície. O Zil 135 espera com os 2 motores em marcha lenta, vibrando devagar. A plataforma que leva em cima brilha com geada. Sinal do chefe de equipe. Primeira. Avança. O som grave se mistura ao estalo do gelo.
A cada metro confirma a promessa de potência útil. Entardecer avermelhado em uma pista de argila. O 135 desce para o vale com freio motor, sem humilhações. Atrás, uma esteira de poeira fina. Ao chegar, o equipamento que transporta funciona na primeira tentativa. Não há épica forçada. Há resultados. Por tudo isso, quando falamos do ZIL 135 como o potente caminhão da engenharia soviética, não estamos recitando um número de catálogo. Estamos falando de uma ideia. A ideia de que potência é aquilo que você pode usar de verdade sobre o terreno. A ideia de que o design correto é o que pensa no seu dia longo, nas suas mãos frias, na sua margem de manobra. A ideia de que 2 motores não são capricho se significam voltar para casa quando um falha. A ideia de que 8 rodas bem usadas valem mais que 100 promessas. Para completar seu caráter, vale olhar o lado invisível da operação. A coordenação de 2 motores exige uma rotina que boas equipes transformam em música. Aquecimento simétrico, verificação de pressões e temperaturas em pares. Escuta atenta de vibrações, que denunciam que um empurra mais que o outro, e pequenas correções para que trabalhem em harmonia. No treinamento, os motoristas aprendem exercícios específicos com o 135, que não existem em outras plataformas. Giros de raio curto, usando eixos 1º e 4º, manobras de aproximação milimétrica com a plataforma carregada, passagens de crista em baixa velocidade para evitar balanços perigosos, e recuperação no barro usando apenas meia volta de volante e um fio de aceleração. Também se treina a gestão dos pneus como se fossem um sistema ativo. Pressões para areia, pressões para argila úmida, pressões para neve de primavera e retorno imediato aos valores de piso firme quando a pista melhora. Esse detalhe economiza borrachas, transmissões e tempo. Em emergências TVs, o 135 serviu como girador móvel, torre da iluminação, cisterna e guindaste de fortuna. Seu valor não é apenas mover peso, é levar serviço onde ninguém mais chega. Por isso, quando as luzes se apagam e sobra o trabalho duro, esse 8x8 continua sendo o referencial silencioso que faz a diferença. Diga você, já viu um ZIL 135 em ação? Já o fotografou, estudou ou gostaria de subir em um algum dia? Te leio nos comentários. E se você gosta dessas histórias de máquinas que não se exibem e que ainda assim movem montanhas, inscreva-se e ative o sininho. Aqui seguimos resgatando lendas que explicam uma verdade simples. A engenharia de verdade não grita. Funciona. E o ZIL 135 provou isso onde realmente importa. Onde não há asfalto, onde não há rede e onde mandam apenas a geometria, o torque e o ofício.